Boa tarde, tudo bem com vocês? Primeiramente, eu quero começar já agradecendo a participação de todos e falar que hoje é o nosso segundo dia de evento, estamos chegando aí na reta final. E antes de mais nada, queria passar algumas informações para vocês, tá bom? Primeiro, deixa eu me apresentar, eu sou Maria Vitória, faço parte do time de marketing aqui na Local Web. E hoje eu estou com a Jaqueline Assis, que vai se apresentar daqui a pouco e vai compartilhar com vocês todos os conteúdos e estratégias online e offline, tá? Para a gente poder converter aí leads e clientes. Antes de mais nada, eu queria começar já falando um pouco sobre a Win Marketing Cloud. E aí, conta pra gente aqui no chat qual de vocês já conhecem, quais as informações que vocês têm, de onde vocês são, já vão interagindo aí conosco. Sim, exatamente. Isso é muito legal, pessoal. Vocês já conhecem a Win, de onde vocês E são, pra gente começar. já se conhecendo, né, Jaque? Já começar Exatamente. interagindo. Queria até Exatamente. passar para vocês algumas informações para quem ainda não conhece. A Win é uma empresa do grupo Local Web e ela é quem quem promove, né, uma plataforma aí de soluções baseada em dados comportamentais. Isso significa que com a Win vocês conseguem compreender seu cliente, vocês conseguem personalizar, né, ainda mais ações e comunicações. Vocês vão conhecer um pouquinho sobre essas estratégias aqui no decorrer do webinar. E visando também aí engajamento, conversão, vendas, tá? A Jaque vai já aí assumir a frente. Lembrando, pessoal, que aqui no Zoom a gente tem algumas interações para vocês, tá bom? Então, no botão verde, vocês podem sinalizar algo ou concordar conosco. No botão vermelho, vocês podem nos dar aí alguma dica se está tendo algum conflito, se vocês estão encontrando algum problema para a transmissão, tá? Mas eu vou pedir que vocês se concentrem no chat. Então, manda mensagem, estamos com uma equipe online para poder estar com vocês e respondê-los. E as perguntas para Jaque responder serão no final, tá? Até porque é um tema um pouco mais longo, né, Jaque? Ela preparou várias estratégias aqui pra gente, então a gente vai se concentrar no final, tá? E sem mais delongas, eu vou passar a bola para Jaque se apresentar e iniciar aí o treinamento com vocês. Jaque, é tudo para você. Sim, tudo bem, pessoal? Como vocês estão nessa tarde de hoje, né? Meu nome é Jaqueline, eu sou coordenadora da área de estratégia e operação aqui da Win. Então, a gente atende alguns clientes bem grandes, ajudando eles nas estratégias para performance. Então, a gente atende Natura, Polishop, Riachuelo, né? O meu microfone ficou no mudo? Não. Desculpa, gente. Então, a gente atende alguns clientes grandes, como Natura, que nem eu falei, Electrolux, né, Marisa. Então, são clientes da casa e estão com a gente dentro de estratégia. Então, a gente olha tudo em questão de performance, né? Como que eles conseguem melhorar a performance deles dentro de canais como e-mail marketing, SMS e push. E como a Vi falou, a gente trabalha bastante os dados comportamentais, né? Principalmente agora que a gente está nesse período de quarentena. Então, desde o começo, lá em março, as empresas começaram a correr bastante atrás de uma solução que a gente tem, que é o BTG. A gente consegue captar o comportamento quente do cliente no site, então, enviando tanto as comunicações comportamentais, né, como abandono de carrinho, navegação, entre outros, e também a gente consegue criar segmentações a partir desses comportamentos que eu vou falar um pouco hoje. Eu até tinha perguntado para vocês se vocês conhecem a Win, de onde vocês são, mas vocês estão um pouco tímidos, né? Só para a gente se interagir um pouco mais, né? Eu vou dividir a minha tela. Se tiver muito baixo o som, eu tenho que falar um pouco assim, às vezes eu vou ficar com o microfone, mas tudo bem. E vocês vão me avisando, tá bom? Estão vendo? Tudo certo? Sim, tudo certo, Jaque. Ah, então tá bom. Então tá. Então, eu vou falar um pouco de como as minhas impressões, né? Então, como a gente reagiu como área de estratégia, né? Como a gente tem bastante acesso a tanto receita, performance de vários clientes, como que foi a gente recebendo essas informações deles lá no começo da pandemia e como que a gente está se estruturando até então, né? Que a gente
saiu um pouco, às vezes, algumas empresas ainda estão em período de quarentena, mas outras estão abrindo aos poucos, né? Eu tô no interior, eu tô em Catanduva, então aqui a cidade tá fechada, né? Alguns serviços que abrem, mas pouco tempo, 2, 3 horas. Mas em São Paulo eu sei que já faz um tempo que já está tendo essa reabertura. Bom, como que foi o dia a dia de quarentena, né? Então lá no começo foi bem complicado. As pessoas não sabiam o que iam fazer em questão de comunicação, em questão de logística, em questão de como que eu vou entregar os meus produtos, sendo que eu sei que na verdade, eu não sei como eu vou conseguir entregar, se as pessoas, o receio delas do dia a dia, se eu vou ter meu emprego ou não, como que vai ser. Muitas empresas fecharam, né? Muitas empresas que se baseavam apenas em offline, na verdade, que tinha a sua operação offline muito mais robusta, elas tiveram um baque, né? Alguns setores, como turismo, também tiveram seus baques, mas eu vejo que muitos deles começaram a se reestruturar, por exemplo. Né? A gente tem Riachuelo, né? Riachuelo tá interno em estratégia, eles têm uma operação, né, super robusta offline, mas o e-commerce dele conseguiu absorver bastante. Eles tiveram várias participações em lives e isso deu um boom, ajudando eles a capturar bastante, a trazer receita para a empresa, mesmo com as lojas fechadas, né? Outros, como algumas empresas de turismo, a gente tem hotel urbano, não estratégia, mas eles estão na Win. Eu vi que eles começaram a fazer bastante comunicação, visando não esse ano, né? Porque esse ano meio que não se pode viajar, mas fazendo bastante ofertas para o ano que vem. Inclusive, eu caí numa delas, em algumas não, em algumas, inclusive espero conseguir o ano que vem. Mas é isso, então eles têm feito bastante, mudando as estratégias para conseguir fazer essa virada. Então, todo mundo sentiu a mudança. Muitos, né, que procuraram a gente, principalmente clientes pequenos, a gente tem alguns que também são pequenos, não são os grandes, que também ficaram com muito medo do tipo, será que a minha empresa ela vai conseguir entregar? Eu preciso parar a minha operação, o que vocês conseguem me ajudar? Será que a gente vai conseguir manter, né, a performance? Será que eu vou conseguir ter... Não se sabia o dia de amanhã. Isso durante as primeiras semanas. Logo em seguida, foi começando a melhorar, o mercado começou a responder um pouco melhor e a gente viu que não teve tanta queda assim, apesar do offline, né, ele sustentar um pouco mais. E aí, o que as empresas elas estavam fazendo? Né? Elas começaram a transformar todos os seus dados do offline em informações que elas pudessem utilizar no online. Então, isso que é um dos pontos que foi o mais importante. As empresas que não tinham tanto online em foco, elas começaram a buscar isso, né? Então, começou a se fortalecer. Então, procurar plataformas mais robustas de disparo, procurar inteligência para isso também, porque só ter o disparo não ajuda, né? Ou só ter a mídia não ajuda, você precisa ter inteligência atrás disso e trazer todos esses dados e começar a trabalhar isso com estratégia. Então, ver quem são as pessoas que compravam, quem eram os meus clientes fiéis, e o que eu consigo trazer ele para o online. Quem já era offline, que estava no meu online, porque as informações elas estavam um pouco independente, né? Então, a gente começou a cruzar os dados para entender, então tá, essas pessoas que compram no offline também compram no online, então elas são meus clientes omni. E a gente começou a ver isso e traçar estratégias, né? Que nem eu falei também, os segmentos que foram mais prejudicados lá no começo, que eu ainda sinto que ainda tá demorando para ir, de turismo, né? Turismo tanto de locação quanto de viagem. Isso que eu falei que eles começaram a estender cada vez mais, fazendo promoção para 2021, mas até então, hoje em dia, a gente está um pouco mais, entre aspas, tranquilos, mas há 2 meses atrás era uma incerteza muito grande. E foi o momento, né, de todas as empresas começarem a se reinventar, tanto em comunicação, né, com o cliente, então olhar, ver os seus clientes fiéis, né, e começar a tratar eles de uma forma diferenciada, tentar aumentar a recompra dos seus produtos, entender como que funcionava a logística, melhorar a questão de empatia com o cliente. Então eu vejo cada vez mais as empresas mandando recadinhos para os seus clientes, recadinhos
de empatia, então esse momento vai passar, eu espero que você utilize bastante o seu produto e mandando manuais. Então, as empresas elas estão se reinventando, elas não estão olhando só o cliente, assim, uma pessoa que compra e vai, porque agora elas precisam se unir, elas precisam recuperar, olhar esses dados, né, e ver e traçar estratégias para isso. Quando eu entrou em pandemia, eu vi várias, começou a chegar um monte de pesquisa, um monte de estudo falando como que estava sendo. Então, eu trouxe alguns para vocês. Então, quando houve as pesquisas, então 27% das pessoas que responderam essa da Driven X CX, né? Eles, que eu não estou enxergando aqui, viu, gente, mas 27% mudou radicalmente os seus gastos. Outras pessoas, elas reduziram um pouco, né? 52%, a grande maioria, e 20% nada. Então, as pessoas continuaram comprando. Das pessoas que continuaram comprando, 42% começaram a comprar de lojas menores, né, e de bairro. Então, houve bastante surgimento de blogueiras e influencers locais, né? Então, as pessoas as empresas que tiveram que fechar as suas portas, né, nesse momento, investiram em alguns influencers mais locais para conseguir trazer cada vez mais e mexer, né, com o seu target. 40% continuaram comprando em lojas maiores e de cadeia estabelecida e 16% não realizou nenhuma compra em loja física no início do confinamento. Então, esse foi mais ou menos o perfil do que a gente tem observado, né? Também olhando esses dados dessas pesquisas, as principais categorias compradas nesse momento de pandemia foi beleza e cosmético. Então, não sei se vocês começaram a reparar bastante, mas as pessoas, todas as empresas, elas começaram a direcionar e a pensar no bem-estar dos seus clientes. Então, todas elas estavam incentivando o autocuidado, a meditação, ao exercício físico. Então, a maioria, na verdade, que eu faço opt-in em várias empresas, mas a maioria, todas eram atreladas ao bem-estar da pessoa. O que ela queria fazer, o que ela poderia fazer dentro do ambiente dela, nesse tempo que ela não pode sair, mas o que a empresa poderia contribuir. Então, produtos de beleza e cosmético teve um aumento de 31%, né, as pessoas que compraram. Eu fui uma delas, então eu devo estar aqui no meio também, provavelmente. As pessoas estão comprando mais livros também, então 26% comprou o livro nesse período. Vestuário, que era um dos problemas, não problema, mas as pessoas elas tinham um certo receio de comprar vestuário online por questão de tamanho, ou por questão de não gostar e tudo mais. Então elas estão perdendo, elas foram obrigadas, estão perdendo cada vez mais esse medo e começando a comprar. Então a gente viu um crescimento também. E os dispositivos que foram mais utilizados para as compras foram o mobile, né? O celular ou o tablet, e também 30%, 70%, né? E 30% feito pelo desktop. Uma outra coisa que foi bem legal, as empresas estão investindo bastante em aplicativos, seja aplicativo próprio, né? Ou aplicativo em conjunto. Então, várias campanhas que a gente começou a ver, as pessoas incentivando a baixar o aplicativo e a fazer alguma conversão via aplicativo, dando desconto, dando algum cupom. Então, eu já vi a Centauro fazendo isso, o Riachuelo fazendo isso, Magazine Luiza. Então, as empresas estão investindo bastante pelo aplicativo. Então, os pushes, né? E principalmente os pushes comportamentais, que é uma das soluções que a Win tem, eles são cada vez mais relevantes nesse momento. Então, quando você tem o aplicativo, as pessoas vão cada vez mais interagindo, você consegue pegar ela no gatilho, porque fica o dia inteiro com o celular na mão, então o push ele é bem relevante. Pegando alguns dados, né? Como eu falei, na área de estratégia a gente tem contato com várias empresas, então pegando alguns dados de mercado para vocês. Então, pensando em material de construção, teve um crescimento de 59% em relação à sessão no site e 108% em relação à receita, pegando um período de janeiro a
de janeiro a abril, não coloquei aqui, mas depois eu coloco, de janeiro, eu fiz essa pesquisa no período de janeiro, em relação ao mês de janeiro, eu peguei o mês de junho, então esses dados são do mês de junho, então teve um aumento de 108% em relação ao ano passado, e em relação a janeiro, um crescimento de 25% e 82% de receita. Pensando que janeiro, as pessoas saem do final do ano, da Black Friday, começa o quê? Começa sales, então é um mês bem caloroso para venda. Então, desde janeiro que tem valor bom para as empresas, então a gente teve um crescimento de 82% em receita, e comparado ao ano passado, em junho, foi de 108%. Olhando o setor de moda, então teve, em relação junho com junho, teve um crescimento de 36% em sessão e 141% em receita. Então, falando de vestuário, quanto que cresceu. E pensando em janeiro, teve 20% em janeiro teve um crescimento de 182% em receita. Em janeiro. Falando de e-mail só, né? Então, um crescimento de e-mail de junho teve 24% de receita e comparando com janeiro teve de 20%. Supermercados também. A gente teve um crescimento... Supermercado é um setor bem diferenciado, então a gente tem algum em estratégia. Então, ele é diferente porque a gente vai trabalhando as recomendações ou as réguas de uma forma não muito usual. A gente, por exemplo, tem um cliente que a gente pega os principais produtos dele, né? Então a gente traz essa estratégia para a recorrência desses principais produtos que ele vende, não tanto quanto comprei um papel higiênico, alguma coisa assim, porque isso não vai dar muito. Ops. Gente, mexi tudo aqui. Tô perdida. Bom, voltei. Então, em supermercado, então, a gente tem traçado algumas estratégias e o crescimento ele está cada vez maior em supermercado, ele tem adentrando cada vez mais no meio digital. Então, teve, em relação ao ano passado, teve um crescimento de 137%, e em relação ao janeiro desse ano, junho com janeiro, foi de 152% de receita, o crescimento. Então, eles estão crescendo bastante, principalmente o comportamental dá para trabalhar. Linha branca teve um crescimento de 56% de sessão comparado a janeiro e 50% comparado à receita. De novo, bati o dedo aqui. E no ano anterior, abril, ele teve um aumento de 131% em receita e 82% de sessão. Então, o e-mail, ele cresceu 40%, olhando só o canal, né? Olhando o e-commerce em todo, foi de 131%, só o e-mail 40%. E as pessoas ainda, elas começam... Toda vez que eu entro numa reunião, elas me perguntam, elas me questionam se eu acredito que o e-mail ele vai morrer, né? Se o e-mail ele é uma comunicação que ele está morrendo aos poucos. Pelo contrário, eu vejo que cada vez mais ele está cada vez mais relevante. Talvez um e-mail um e-mail não personalizado, não mostrando as categorias de interesse, não que seja relevante para o usuário, sim. Então, só promoções e que a gente não segmenta muito. Talvez sim, porque esse aí não tem muito retorno, mas comparando, fazendo personalizações, trabalhando engajamento, trabalhando uma base, olhando uma base e fazendo ela ficar saudável, você tem bastante retorno, com certeza. Produtos de beleza, então, comparando, a gente teve 107% em relação à sessão ao ano passado, e o e-mail cresceu 116%. Então, as pessoas têm comprado cada vez mais por e-mail. Então, e é uma coisa que, né, antes eu não trabalhava com e-mail, aí eu nunca pensei, inclusive, às vezes eu converso com amigos e falo, compra por e-mail. Eles, nossa, mas comprar por e-mail? Sim, compre por e-mail, me ajudem, e traz bastante retorno e é super seguro. Né, produtos saudáveis, teve um crescimento de 5% em relação à sessão, comparado a janeiro, e 30% em relação à receita. E no ano anterior, teve um crescimento, comparado em abril, né, teve um crescimento de 281% em receita. Então, tem bastante retorno, né?
Então, pegando dados de mercado, o que as empresas estão mais fazendo? Então, como eu disse, elas estão cada vez mais elas estão cada vez mais personalizando as suas campanhas, ou fazendo e-mails com recomendações de acordo com aquilo que você comprou. Então, na Win a gente tem alguns algoritmos de recomendações, então a gente consegue fazer recomendações via cross-sell, os mais comprados da categoria, ou quem viu comprou o quê. Então, tem alguns módulos de recomendação. E você tem que estão trazendo uma comunicação mais personalizada e trazendo muito mais empatia. Alguns webinars que eu venho acompanhando, quase todos têm falado disso. Então, que as empresas elas estão tratando os clientes com mais empatia, então, com mais carinho, e mesmo tanto nas comunicações, como nas entregas, em inbox e tudo mais. Incentivo ao app. Então, eu sempre vejo, né? Compre pelo app, baixe o app, compre pelo app, ganhe 20% de desconto. Então, tem bastante incentivo ao uso do app, que lá é a maneira mais fácil de você conseguir traquear e mandar as recomendações também. Incentivo a compra da loja favorita. Então, eu já vi algumas campanhas falando assim, você compra na loja lá do Morumbi, então use esse cupom que uma parte dessa receita, né, da compra, a gente vai reverter para essa loja. Ou coloque o nome do seu vendedor preferido aí, que aí a gente vai reverter uma parte da venda para ele. Então, eu vi bastante isso. Bem, incentivo de venda via WhatsApp. Então, o WhatsApp, ele tem, apesar dele ser uma ferramenta um pouco complicada para se trabalhar em grande escala, né, em fazer campanhas, mas ele tem sido bastante usual, então bastante incentivo de venda, então o vendedor entra em contato. A recuperação de nativos, ela ganhou uma força nesse período, porque quando você não... As pessoas, elas estão em busca de lead, e lead fica cada vez mais caro, né? E como você já tem uma base grande, e uma base que você já conquistou ele alguma vez, então fazer essa recuperação para trazer ele de volta no engajamento e tentar fazer o cliente dar outro sim para você é uma das maneiras mais fáceis. Então, recuperação de nativos a gente tem feito bastante também. Frete grátis, e até mesmo eu vi em alguns clientes, eles colocando que a gente está com um período de demora um pouco maior, né? E de espera um pouco maior, mas a gente está dando um frete grátis para isso, então é um jeito de você tentar fidelizar o seu cliente. E ligando o BTG, que é a hora que está todo mundo online, lá no computador, mexendo e navegando nos sites e nos aplicativos. Então, as empresas têm colocado cada vez mais o BTG, que é uma das soluções da Win, tá? Não sei se vocês conhecem o BTG, então, quem não conhecer, depois a gente troca alguma ideia, tá? Aqui eu peguei algumas ideias de HTML que eu recebi, então continue em movimento, ainda tem tempo de treinar essa pessoa, incentivando ela a ter a sua vida normal, né, mesmo em casa, utilizando campanhas que ajudem ela ao autocuidado, ao cuidado com a sua família. Eu vi várias do tipo, algum e-mail e falando assim, baixe o aplicativo ou tente esse site, porque a gente tem... E você consegue fazer jogos com o seu filho. Então, tem bastante coisa legal que você consegue fazer cross e consegue fazer... como chama? Fazendo... esqueci. Esqueci a palavra. Fazendo parceria com outras empresas para ajudar nesse momento, né? Então, looks que você pode utilizar para o home office. Então, como que você consegue trabalhar e não ficar só de pijama, né? O que comer em casa e a questão do aplicativo. Baixe o aplicativo e ganhe 20% de desconto na sua próxima compra. Então, como eu falei, cada vez mais as empresas estão interessadas em saber quais são os hábitos, comportamentos e tendências dos seus consumidores, para isso traçar estratégias e ser mais relevantes na hora de trazer comunicação para eles, né? E o que E aí, você realmente conhece os seus clientes e a jornada deles, né? Então, o que eu tenho para trazer para vocês? Como hoje em dia, né? A gente já passou por uma fase que era totalmente
online, a gente estava offline, aí depois passou totalmente para online, a gente começar a olhar as estratégias trazendo esses dados do offline que a gente tinha no passado, e mesmo que não conseguiu, começar a construir agora para ter tudo integrado. Então, trazer as informações de loja física para nutrir o seu e-commerce, para colocar mais pessoas no seu site, para ter mais receita e mais performance, né? Então, usando as informações de cadastro de loja física para incentivar os acessos e iniciar uma jornada on e off, né? Através de diferentes canais, seja pelos que eu falei, e-mail, SMS, o push, ou até mesmo a gente conseguir mapear e você fazer uma campanha via Facebook, uma campanha via Instagram para esses clientes que você já tem na base, ser personalizado. Então, tem bastante coisa para a gente fazer. Como a gente consegue captar dentro da Win, né, esses leads? Então, tem várias ações de captação de lead. Então, tem incentivo de envio da nota fiscal eletrônica. Então, na hora que o seu vendedor está lá na loja e você pede o e-mail, a pessoa vai falar que não, né? Ela fica meio receosa, mas fala assim, ó, se você não me passar o e-mail, eu não consigo mandar a nota fiscal para você eletrônica, e se você tiver que trocar esse produto, talvez eu não consiga, se você perder. Então, é mais alguma abordagem diferenciada para pessoa comprar, né? Para a pessoa passar os dados e você conseguir traquear cada vez mais. Envio de cupom, né? Então, fala assim, eu vou enviar no seu e-mail um cupom para você comprar no nosso site com, sei lá, de 100 reais, ou dependendo da compra, de 50 reais, 100 reais. Eu vi uma pessoa falando que quando a gente dá esse incentivo de compra, né? Pode ser no site ou muito mais em loja física. Quando a gente dá esse incentivo de compra para ele voltar e comprar, ele compra até 3 vezes mais do que aquele cupom que foi dado. Então, tem sistemas de fidelidade, como cashback, acumular pontos, loyalties, né? Tem aqueles tokens de benefício para cadastro, então faça aquele cadastro, se vocês já viram, eu já fiz o meu na Renner e em algumas outras. Utilização de QR Codes, então em campanhas também, na própria loja, né? Então, fazer algumas campanhas para QR Code, então você vai começando a cadastrar. Eu sei que também tem, para você captar lead, Wi-Fi. Então, quando você libera o Wi-Fi e pede para ele se cadastrar, para ele utilizar na loja, também é uma das maneiras de você fazer essa captação. Claro, hoje em dia você tem que colocar tudo de aceito, opt-in e tudo mais. Então, a gente vai ter que tratar isso por conta da LGPD, né? E alguns sistemas integrados, então, integração com o PDV da loja. Então, é uma maneira. Portal do SMS, que você tem acesso ao CPF, celular da pessoa e aos produtos que ela comprou. O XML da Secretaria da Fazenda, que é o Cefaz. Então, são algumas maneiras. O legal se você tiver o histórico de compra, a gente consegue subir esse histórico de compra na plataforma e começar a fazer segmentação em relação a isso, que é o que eu vou falar daqui a pouco. Quais são os principais dados, né? Então, quando vem um cliente me perguntando, mas o que eu consigo subir? Né? O que é interessante a gente subir? Quais são os campos mais interessantes para a gente falar, né? Para a gente ter com vocês? Então, fazer a automatização, o upload de nome, o CPF, o e-mail, o telefone, data da última compra dele, o último produto comprado, um CPF, o CEP, a loja que ele comprou, a cidade, estado, data de nascimento, a data da primeira compra e o gênero, se vocês quiserem. Então, a gente trabalha com esses campos. Por exemplo, se eu quiser fazer uma campanha para uma loja específica, né? Então, eu consigo segmentar e disparar um e-mail, disparar alguma comunicação para pessoas que compraram naquela loja, naquela região. Então, isso também é muito comum a gente fazer. E para fazer a API de dados do BTG, então, subindo todo o histórico de compra para a gente começar a fazer algumas réguas, por exemplo, pós-compra, né? Então, se a pessoa comprou um produto, eu quero fazer um cross-sell com as recomendações, né? Com o algoritmo de recomendação que a gente tem, então eu consigo fazer, mas tem que subir esse histórico de compra de loja física para a gente direcionar as ofertas, tá? Então, subindo a segmentação, né? Subindo a sua base, eu até comentei no começo, a gente vai cruzando com a sua base do e-commerce para entender quem realmente é a pessoa que só compra no offline,
a pessoa que compra no online e quem é realmente só de e-commerce. E a gente vai tratando estratégias. Então, para as pessoas que estão omni, a gente começa a tratar ele muito parecido com quem é de e-commerce, e a de loja física a gente tem um outro tratamento. Talvez fazer alguma campanha de opt-in reverso, então falando para eles o quanto pedindo para eles irem no site e fazer o cadastro, se eles não tiverem opt-in, ou falando que vocês vão começar a mandar algumas comunicações, se ele deseja receber ou se ele não deseja receber. Então, deixa bem claro para o cliente o que você precisa, o que você quer dele, né? E mesmo aquelas pessoas que você não conseguiu contactar, você consegue fazer outras comunicações, outras interações por outras mídias, né? O BTG, ele te ajuda a identificar também, apesar da gente pegar bastante usuários logados, né? A gente consegue identificar pessoas que estão navegando no site, que estão com comportamento quente nele, né? No site, e só que está na sua base do e-commerce, pode estar na sua base do e-commerce ou não, só que está com comportamento inativo e é da sua loja física. Então, você já tem alguns gatilhos, algumas estratégias que você pode seguir com eles nessa forma. Então, pessoas que não estavam na base, mas compraram, navegaram e abandonaram no e-commerce, que estão na sua loja física, a gente também vai conseguindo desenhar e trazer ele, que ele é uma pessoa omni, só que não estava na sua base, certo? E vamos tratando ele com algumas estratégias de recomendação de produto, personalização, essas coisas. O que fazer, né, com as pessoas da sua base de loja física? Então, como eu falei, opt-in reverso, ações nas redes sociais incentivando o opt-in, então pegar essas pessoas e fazer os cortes e colocar e fazer o tratamento pelo Facebook, Instagram, né? Enviar um convite para ele aceitar e ir para o online, uso de remetente com a loja, com o nome da loja que ele comprou, então pode ser ou o nome do vendedor, então, sei lá, Jaqueline da Vivara, por exemplo. Então, aí a pessoa ela vai receber com um pouco mais de empatia. Então, é a Jaqueline da Vivara que está te mandando e você conhece a Jaqueline da Vivara. Então, um cupom de desconto da compra feita na loja física, né? Que nem eu falei, então, quando você fala que você precisa dos dados deles para enviar um cupom, você envia e você fala, você comprou na loja tal, tudo personalizado, então não precisa criar vários HTMLs, então você só vai fazer na personalização. E você fez as compras aqui, então toma o seu cupom para você fazer a sua primeira compra online. E se a pessoa ela não tiver segurança, né, os próximos passos são: quais são as vantagens de você comprar online? Qual é a segurança que a loja te dá para você comprar online? Quais são os benefícios de você comprar online? Eu acho que isso é muito importante. E eu estava até conversando, né, com um grupo de profissionais. Então, o que a gente acha que é um pouco que falta, né, um pouco? Falta um pouco de conteúdo mostrando segurança, né? Porque comprar, né, nas lojas. Porque tem várias ofertas, mas a gente não tem da onde tirar essas informações, qual é a segurança disso tudo. Eu sei que a empresa está falando, mas mesmo assim, isso é muito importante. Então, qual é a segurança, o que a gente... Quais são as vantagens, né? Se a compra não der certo, o que você pode fazer, o que a empresa pode fazer com isso. Então, isso é muito legal. Fazer a régua de pós-compra, então subir as pessoas que compraram nos últimos e começar a fazer uma régua de muito obrigada por comprar, daqui 10 dias mandar uns produtos cross-sell daquele que ela comprou. Então, tem bastante coisa legal. Uma linguagem mais pessoal, com o nome da vendedora, que nem eu falei, um e-mail de aniversário. Então, pegar as datas deles e começar a trabalhar algumas regras de relacionamento, ao invés de começar a já disparar e-mails para ela ou SMS. Então, começar a fazer algumas regras de relacionamento para fazendo ela adentrar no meio online. Tá? Então, para vendas, né? Como eu consigo trazer as vendas do e-commerce e as vendas da loja física? Como que eu faço para um converter no outro? Quais são as ações que eu consigo fazer falando de all-in, mas pensando em outros, então pensando em outras plataformas e tudo mais, mas o que a gente consegue fazer, né? Dentro da all-in eu tenho o BTG, que nem comentei, e eu consigo fazer as segmentações personalizadas. Então, eu consigo pegar o momento quente da pessoa e consigo trazer quem abandonou, consigo segmentar. Quem abandonou por um produto ou uma categoria
ou uma marca específica, ou qualquer produto, qualquer marca, qualquer categoria no site inteiro. Quem abandonou? Consigo fazer isso eu quero dar um cupom para quem compra sei lá, um produto que é muito caro, que o meu ticket médio vai lá em cima, eu quero dar um frete grátis, mas eu não quero dar para todo mundo. Eu não quero dar para quem compra um sabonete, porque para mim o preço não é o mesmo. Se for para alguém que compra, sei lá, um super chuveiro. Tô viajando aqui, mas é isso. Então, eu quero segmentar só esse produto porque eu quero dar um frete grátis. Eu consigo fazer isso. Eu consigo segmentar quem comprou esse produto, que eu quero mandar. Quem comprou esse produto há um tempo atrás e eu quero mandar uma comunicação falando que eu tenho lançamento dessa linha. Então, eu consigo fazer isso tudo via segmentador. E são dados quentes que a gente fica armazenando na plataforma. Então, eu consigo fazer tudo via segmentador. Aqui tem a carinha, né, de como que é, então eu consigo segmentar pessoas que compraram tantas vezes, ou gastaram tantos reais na loja física, ou na minha loja de online, né, então eu consigo fazer ambas. Eu consigo segmentar para campanha diferenciada, então eu quero fazer um de uma forma, eu quero fazer de produtos quem comprou e eu quero fazer outro para quem abandonou e para quem navegou. Então, eu consigo fazer campanhas diferenciadas para públicos diferenciados. Consigo dar voucher de desconto para usar na loja física, no e-commerce. Então, por exemplo, eu quero fazer um lançamento. Eu sei que vai ter um lançamento de um produto ou de uma loja. Então, eu quero segmentar todo mundo que comprou naquela região para mandar um convite para ela ir naquela loja. Eu consigo fazer isso. Então, eu consigo fazer várias coisas como segmentador e isso é muito, muito legal. Eu consigo segmentar por perfil também. Então, quem navegou, abandonou, comprou, né? Em categoria 1, 2, 3, 4 e 5. E consigo fazer um match, né? Eu consigo saber quem comprou na categoria 1, na categoria 2. E eu consigo ter essas pessoas. Quem comprou em todas as categorias, ou quem só abandonou todas as categorias e não comprou nada. Eu quero saber quem abandonou na categoria 1, mas não comprou, né, nos últimos X tempos. Então, eu consigo fazer bastante, identificar perfil, né? E esse perfil de categoria é muito bacana, principalmente se a gente for fazer, não só de categoria, mas de produto. Se a gente for fazer, tem algum produto que tem em excesso em uma loja, então eu consigo segmentar todo mundo que navegou, filtro pela loja ou pela região e consigo mandar direto para a loja. E aí a sua vendedora, o seu vendedor vai conseguir converter lá. E também tem, se eu tenho um produto online em excesso em algum lugar, eu consigo fazer, que eu preciso ter giro de estoque, consigo segmentar todas as pessoas que navegaram naquele produto e produtos similares àquele, mas não compraram, e eu consigo mandar uma segmentação, uma comunicação. Então, por exemplo, aqui, ó, jornada por categoria. Então, categoria e produto 1, eu quero mandar um lançamento e eu quero mandar um conteúdo para eles explicando como que quão diferente é esse produto e por que eles precisam comprar. E mensurando também como que vai ser a conversão disso, para ver se a gente tem que mudar alguma coisa, alterar um pouco a segmentação, ou melhorar um pouco o conteúdo, o que a gente precisa fazer, onde que a gente vai ajustando. Também pensando em loja física, né, vendedores. Então, eu consigo gerar uma lista de e-mail com as pessoas que abandonaram e navegaram o produto, a categoria, cruzar para ver se tem um telefone na sua lista e enviar para essa vendedora, para esse vendedor, para ele fazer o contato com eles, falando assim que tem e como que eles conseguem, né, obter o produto. Ou eu consigo gerar um e-mail com o WhatsApp da loja que tem os produtos que foram abandonados para a pessoa entrar em contato. Então, eu consigo fazer esses tipos de campanha. Consigo fazer estratégia para ticket médio alto, então eu quero saber quem são as pessoas que mais compraram, né, com ticket médio além do meu, com ticket médio maior, quais compraram em todas as categorias, quem navegou em todas as categorias, qual tem a maior frequência de compra, então eu consigo ver quantas vezes a pessoa comprou, então tem bastante coisa legal. E dos pontos que as pessoas me falam é que eu não consigo saber, às vezes, né, quando eu faço uma comunicação, eu não consigo saber quando essa pessoa, se a pessoa que ela recebeu de loja física, ela foi lá e comprou. Então, a gente consegue fazer algumas segmentações que a gente vai fazendo o funilzinho dela
e vendo, né, da onde veio a receita, se aquela pessoa ela clicou mesmo, se ela abriu o e-mail, ela clicou, ela gostou, ela navegou no site e se teve a conversão. Por isso que a data de última compra é muito importante. A gente vai fazendo algumas segmentações na plataforma para conseguir entender e ver certinho o funil. Que mais? A gente consegue fazer experiências de loja física, então lançamento de coleções, até um evento de lançamento, né, de loja, ou lançamento de produto em alguma loja, convites personalizados. Então, com os clientes que mais compram, os clientes que demonstram mais interesse em produtos relacionados, né, que navegaram e compraram, ou os que mais interagem com a sua marca. Então, a gente consegue até pegar aquelas pessoas que mais abrem o e-mail, mas elas nunca clicaram em nada sei lá, em 30 dias. Elas só abrem o e-mail, abriram mais de tantas vezes e não clicaram. O que a gente consegue fazer para fazer ela ir para o site e entender o comportamento dela, o que ela tem interesse, né? Segmentação por nível de cidade, de loja. Então, você precisa compreender, analisar, mapear todo o comportamento. O BTG é uma solução para isso. Então, o BTG ele vai te ajudar a fazer todo esse mapeamento e trazer os dados para você. Então, você não precisa ficar dependente de ter um banco de dados para você conseguir entender, para você conseguir pegar, puxar, precisa de um dev, alguma coisa assim. Não, lá é muito mais fácil, você consegue fazer isso na mão, lá pelo segmentador. Falando outras possibilidades, então tem bastante estratégia que vocês podem utilizar com tanto de loja física, tanto de loja digital com física ou só digital. Então, é possível oferecer um cross de produtos para a loja física com base na informação que a pessoa comprou no e-commerce. Então, eu consigo ver o que ela comprou pela minha régua de pós-compra, por exemplo, consigo fazer uma recomendação com o cross-sell depois de tanto tempo. Consigo filtrar por região, consigo identificar uma loja mais próxima para fazer ela voltar para a loja, né? Consigo oferecer um produto complementar. Se a pessoa ela comprou na loja física, né? O que eu consigo fazer? Pela plataforma, a gente consegue identificar o nível de engajamento dela com as campanhas, entendendo se elas estão engajando ou não, que tipo de informação eu consigo fazer, ou testar outros tipos, né? Então, testar um SMS. Né? O SMS é um pouco mais caro, mas ele tem uma taxa de abertura muito superior ao e-mail. Então, ele tem uma taxa de abertura e ele converte bastante também. Então, saber qual é o interesse dele, identificar qual é o interesse dele dentro do site, a gente conseguir mapear, assim que a gente sobe esse material, sobe o histórico dele de compra na plataforma. Então, aqui, por exemplo, uma ideia de como que a gente consegue trabalhar dados da loja física no e-commerce. Então, se a pessoa comprou uma calça jeans, a gente recebeu aquela informação. Então, primeiro muito obrigada pela compra, é um prazer ter você aqui, o que eu consigo fazer? 2 dias depois, eu posso mandar um e-mail de conteúdo. Eu coloquei cross-sell aqui, mas vamos trabalhar um conteúdo. Eu consigo mandar um e-mail de conteúdo falando para ela qual é a maneira certa, né? Como que ela pode salvar o seu jeans, né? Como que ela pode fazer com que o seu jeans dure mais tempo com uma lavagem. Aí, no mesmo dia, à tarde, depois de 2 dias, eu posso mandar um cross-sell, um produto que pessoas que também compram aquele produto que elas compram junto, que a gente consegue vender para eles. 10 dias depois, eu consigo mandar um cupom para a segunda compra dentro do e-commerce. Então, aí 30 dias depois, eu consigo também mandar uma comunicação de o que ele pode gostar. Então, quais foram os mais comprados daquela categoria ou quem viu comprou o quê. Então, tudo isso de acordo com os nossos algoritmos de recomendação. 40 dias depois, eu vou mandar para ela um cupom de R$100, falando para ela ir para a loja física, para gastar lá o dinheiro, né? Então, e converter cada vez mais e trazer mais receita. Então, normalmente, que nem eu falei, né? Normalmente, quando você dá um cupom para a pessoa ir para a loja física gastar, ela compra até 3 vezes mais. Então, isso é muito eficiente. As recomendações, elas podem ser feitas tanto em nível de produto, categoria, departamento ou marca. Inclusive, você pode escolher o produto. Então, por exemplo, eu não quero fazer para todas as calças jeans, mas eu quero fazer a calça jeans da Levi's. Só essas. Eu consigo fazer da marca X. Então, eu consigo fazer por produto, eu consigo fazer geral, eu consigo ir segmentando cada vez mais.
que mais que a gente consegue fazer com o BTG? A gente consegue potencializar as vendas com o giro de estoque. Então, se eu tenho produtos que eu preciso fazer, que eles estão parados no meu estoque, eu preciso dar movimentação, eu consigo segmentar todo mundo que navegou naqueles produtos, que abandonaram aqueles produtos, mas eles não compraram, ou até aqueles produtos que são similares àqueles que eu estou tentando fazer girar, e consigo mandar uma comunicação direta para eles. Eu consigo fazer isso tanto via HTML normal, né, ou SMS, tudo mais, eu consigo fazer isso via HTML, ou eu consigo utilizar o e-mail inteligente, que é uma prateleira de recomendação que eu consigo colocar alguns produtos, e em cada produto vai ou o produto que ele navegou ou o produto default. Então, a gente utiliza bastante essa estratégia para ser um produto default, é um produto que eu quero fazer o giro de estoque, ou se ele não tiver nenhum comportamento no site, vai esse produto, e se ele tiver comportamento no site recente, vai o produto que ele navegou. Então, a chance de conversão é bem grande, né? Detectar os principais ofensores do carrinho abandonado, né? Investir bastante em frete grátis e ser mais assertivo e barato para a sua operação. Olhar quais regiões que possuem maior potencial com o seu negócio. Então, o Google Analytics ele vai ajudar bastante vocês nessas análises. Então, eles conseguem ver quais são as regiões que mais compram no seu site. Nisso, a gente consegue segmentar, então, trabalhar em conjunto com a plataforma, o Google Analytics e a plataforma. Isso é bem ideal, né? Quais interagem com e-commerce e convertem na loja física, fazendo aquele funilzinho que nem eu expliquei para vocês, também a gente consegue ver. Então, olhando, tem um estoque parado na sua loja, então identifique quais são os clientes que podem se interessar por aquele produto, filtre eles, né? Filtre os interessados próximo àquela região, que eu posso mandar ele para a loja, posso tentar fazer ele converter no digital, posso colocar retirada em loja física, para ele comprar no online e retirar na loja física, posso oferecer um frete grátis, eu posso oferecer algum incentivo, algum cupom de desconto. Então, eu consigo fazer esses tipos de estratégia. Abandono de carrinho. Quais são os problemas, né? Então, meu carrinho ele não está convertendo tanto, o que eu preciso fazer? Normalmente, os clientes me perguntam, eu quero colocar um cupom de desconto, né? Logo que a pessoa abandonou o meu carrinho. Só que aí você vai viciando as pessoas, elas vão cada vez mais abandonando o seu carrinho e elas não vão comprando esperando que venha um cupom. Claro, eu queria, quando eu quero abandonar um carrinho, eu queria que viesse um cupom de desconto, mas não vamos trabalhar dessa forma. Então, você consegue segmentar quais são as pessoas que abandonaram aqueles produtos que você consegue dar um frete grátis, ou até mesmo uma região que você consegue, porque você não que a gente vai saber a região, mas você consegue pegar as pessoas que navegaram, né, que abandonaram esse produto, fazer um match com a sua lista. Se ela tem a região preenchida, então você consegue, tá bom, então para São Paulo eu consigo dar um frete grátis. Só que aqui, para a região do Nordeste, desculpa, gente, para a região do Nordeste, eu consigo dar um incentivo de R$50, que pelo menos ele vai pagar, ele consegue ganhar R$50 no frete, por exemplo. Então, são alguns incentivos que a gente consegue fazer pensando em região, em loja, se ele for retirar na loja. Então, conseguimos fazer abandono de carrinho pelo ticket médio, fazer abandono de carrinho pelo produto categoria, abandono de carrinho de produtos para segmentando pela loja mais próxima, ou região mais próxima, ou estado. Então, o que a gente quiser fazer, tá? Algumas regras que a gente consegue colocar, né? Então, regras de relacionamento, pensando em relacionamento com o cliente. Então, com esses dados unificados, tanto de loja física do digital, as pontes, né? Os lugares que... Ai, gente, desculpa, era para eu falar devagar, vi agora, tá? Fiquei empolgada. Bom, então, as regras de relacionamento que vão ajudar o cliente nisso. Então, regras de fidelidade, de reconquista. Então, a gente consegue deixar estipulado na plataforma e tentar trazer cada vez mais essa recorrência, criar essas regras automáticas quando bater, por exemplo, regra de fidelidade. Clientes que compram X reais ou compram tantas vezes em um determinado tempo. Então, esses são meus clientes fiéis. Eu consigo entender que eles são meus clientes fiéis. O que eu consigo fazer? Quais são as minhas
as minhas estratégias, quais são os meus incentivos que eu quero propor para ele, né? Então, eu quero mandar um e-mail muito bonito, uma comunicação muito bonita, falando que ele é meu cliente fiel e ele tem 10% de desconto na próxima compra, ou o que faz ele ser especial para a empresa. Outras regras automáticas como aniversário do cliente, aniversário da marca, aniversário da loja, né? Então, se tiver a loja, aquela loja faz 1 ano que ela foi inaugurada e o cliente estava lá, então a gente consegue fazer uma comunicação, né? Alguma comunicação mais direcionada pensando em relacionamento. Aqueles clientes que compraram apenas uma vez e não compraram mais, então o que a gente consegue fazer criando regras de relacionamento, incentiva a segunda compra, a terceira compra, o pós-compra, ele ajuda bastante a criar essa jornada, né? A olhar o cliente como um fluxo, entender onde que eu vou colocar os meus gatilhos, que eu preciso dar um incentivo para ele fazer a minha compra, a minha segunda compra. Se o meu e-commerce, ele tem mais ou menos, ele tem uma recorrência de 3 vezes no mês, não adianta talvez eu colocar depois de 15 dias, mas se eu colocar daqui 2 meses um incentivo para ele voltar e comprar, quem sabe isso ajuda. Então você vai mensurando o quanto que esses incentivos eles vão me ajudando e onde que eu consigo acertar nisso, tá? Pessoal, é isso. Eu sei que eu falei um pouco rápido, tá? Desculpa, estava muito empolgada, é muito assunto, é muita informação na minha cabeça. Mas muito obrigada. Se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer figurinha que vocês queiram trocar comigo, estou super aberta. Aqui tem um QR Code que dá para quem não conhece, né, quiser conhecer a Win, que dá direto ao site da Win, então para vocês conhecerem um pouco mais. E é isso. Aqui tem os meus contatos. Só não tem o meu LinkedIn, mas meu LinkedIn depois eu posso passar para vocês aqui no chat. E é isso, pessoal. Muitíssimo obrigada. Show, Jaque. Chegaram algumas perguntas aqui pra gente. A primeira delas é sobre BTG. Você pode explicar pra gente um pouquinho que quando você falou, o pessoal ficou empolvorado aqui. Enfim, ficou antenado aqui para saber o que é BTG. Explica pra gente um pouquinho. BTG é o Behavior Targeting. Então, Travou meu computador? Tá dando certo? Tudo certo, já. Tá bom. Então, é o Behavior Target. Ele é uma solução da Win, que são tags que a gente instala no site e a gente consegue captar o comportamento dele. Então, a gente reconhece, são 4 tags, né, mais comuns que a gente instala e a gente consegue pegar o comportamento. Então, a gente consegue atrelar cucar um cliente, saber onde é o produto que ele navegou, se ele abandonou um carrinho, né? Ele abandonou algum produto e se ele comprou algum produto. E aí, com isso, a gente consegue fazer as comunicações, tanto as as comportamentais, que é abandono de carrinho, de navegação, ou de preço. Então, por exemplo, se ele navegou num produto e teve uma redução de preço, depois de 1 hora, né, que teve essa redução de preço, a gente manda um e-mail para ele falando que o produto que ele navegou baixou o preço. Então, são alguns gatilhos de comportamento que o cliente tem e a gente consegue captar isso, traquear tudo no site. Então, respondi. Eu queria até fazer alguns apontamentos aqui. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem tirar algum insight aqui com a gente, compartilha seu case conosco aí no chat para a gente poder responder as suas dúvidas e também gerar alguma estratégia aqui com vocês diante de todas esses insights que a Jaque nos passou. A Jaque falou sobre alguns temas muito importantes e que nós vimos ontem também aqui com vocês. Quem está aqui conosco desde ontem sabe que frisamos bastante a questão de conteúdo, por exemplo, né? Hoje, quando você vai criar uma campanha de e-mail marketing, o cuidado que você tem que ter para segmentar, para poder personalizar a sua comunicação. E a Jaque falou um ponto muito importante em relação a hoje em dia, como que está o atendimento e a atenção que nós temos com os nossos clientes, né? Diante desse cenário, né, Jaque, em que estamos passando. Você falou bastante sobre empatia no começo. E é um tema muito importante. Inclusive, queria ressaltar aqui que muitas vezes é importante que vocês façam um engajamento não só voltado a vendas, né?
mas voltado ao conteúdo, voltado a um tráfego aí entre as páginas de vocês. Então, se hoje vocês têm um site, se hoje vocês têm uma loja virtual, que tipo de outro aproveitamento vocês podem ter com a base, né? A gente falou também sobre a questão de limparmos as nossas listas, né? Então, aquelas pessoas que não querem receber e-mails, que não estão engajando, é muito importante que vocês possam ficar de olho e aplicar essa estratégia frequentemente, até para gerar aí um alcance bem qualificado nesse sentido. Jaque, eu já estou recebendo algumas perguntas, queria saber se você quer fazer algum comentário nesses temas que eu falei agora, que aí a gente passa aqui para o que está chegando no chat. Tá bom. Então, é muito relevante, né, trabalhar esses conteúdos informando, né, as pessoas, porque hoje em dia tem muitos produtos, tem muitas empresas, então a gente não sabe para onde correr. Então, se a empresa começar a trabalhar conteúdo, trabalhar essa questão de empatia, com certeza ela vai ganhando cada vez mais espaço. E não é só ganhar espaço, né, mas é manter os seus clientes. Porque hoje em dia, acho que a grande dificuldade é você manter um cliente fiel. São pessoas que compram com você e gostam da sua empresa, e gostam do seu conteúdo, e gostam da sua marca. Então, isso é importante a gente manter isso. Então, a empatia, eu estou vendo isso em todos, desde os maiores até os clientes menores também, todos tratando seus clientes com bastante empatia. Mas vem cá comigo, tá todo mundo junto, estamos de mão dada, tá todo mundo passando por isso e nós vamos passar por isso juntos. E a marca também, né? Ela acaba se fixando muito mais hoje em dia no consumidor se você vai com esse posicionamento, né? Inclusive, um ponto importante que você ressaltou, e eu que trabalho com isso no dia a dia, vou sempre apertar na mesma tecla. O e-mail, gente, não morreu e ele não morre nunca. Não, exatamente. Principalmente porque hoje em dia, estando todos separados fisicamente, ele se tornou uma das ferramentas mais utilizadas. Então, as pessoas que estão aqui participando conosco, como que eles chegaram até aqui? Nós nos comunicamos com vocês por e-mail, por exemplo, fizemos o convite, vocês se inscreveram, nós relembramos vocês sobre o dia de hoje. Então, o e-mail é uma estratégia que, de fato, não morre. E aí, ontem, Jaque, olha só como as coisas estão super conectadas. Ontem a gente falou sobre a questão do e-mail ser uma extensão, principalmente offline, né? Eu até compartilhei um case com o pessoal de que eu tô no mailing da Magazine Luiza, por exemplo. E aí, às vezes, eu recebo e-mails de promoções no meu celular. E eu abro aqui, mas não significa que eu vou engajar com ele exatamente naquele momento. Mas o que eu vi no e-mail, pelo meu celular, pela minha caixa de correio, fixou para mim o suficiente para eu entrar aqui no meu desktop e pesquisar o que eu vi. Então, o e-mail ele tem uma extensão aí que vai além, de fato, a só interagir com ele naquele momento, né? Sim, ele não é somente o last click, né? Então, muitas pessoas elas ficam pensando, eu quero que ele seja o last click. Claro, tem bastante retorno via last click, mas você precisa entender, né, como um todo. Se você deixar tudo mapeado, né, não trabalhar as comunicações muito apartadas, a gente consegue ter essa visão como um todo. Então, quanto que as pessoas que abriram o e-mail, elas olharam outra comunicação, elas converteram, mesmo que não foi pelo e-mail, mas ela abriu, ela clicou, ela viu, então, como que teve essa interação? Exatamente. E falando ainda sobre BTG, a Cíntia perguntou o seguinte: ele pode ser acoplado em qualquer plataforma de e-commerce? Sim, ele consegue ser acoplado, desculpa, Cíntia. Acoplado. Integrado, ele consegue ser adicionado, né, em qualquer plataforma de e-commerce, mas a gente sempre pede para o nosso time técnico dar uma avaliada, porque pode ser que tenha que ter algumas modificações, tanto no data layer, né, ou algumas questões no XML, mas ele pode ser colocado em todas as plataformas de e-commerce, sim. A gente só pede para fazer esse match, para ver se está tudo certinho rodando. Show, Jaque. Bom, pessoal, se vocês têm mais alguma pergunta, mandem para nós aqui. Lembrando que esse material foi gravado, ele vai ser compartilhado com vocês depois.
E vocês também receberão outros materiais e outros convites da UIN, tá? Então, se você está aqui hoje participando conosco, compartilhe também o material com quem não pôde estar junto. Acho que é super importante a gente estender esse conhecimento. Espero que vocês tenham tomado nota também dessas estratégias e já saiam daqui cheios de insights. E lembrando que, ao receber esse material e os outros convites que vamos fazer para vocês de eventos, vocês podem tanto participar quanto também convidar as pessoas, tá? Então, fiquem de olho nas redes sociais da UIN, nas redes sociais da Local Web e estejam conosco aí nas próximas oportunidades. Se vocês quiserem mandar alguma mensagem também, a hora é agora, que a gente já está encerrando. Eu quero aproveitar e falar para a Jaque se despedir de nós, inclusive agradecer a sua participação aqui hoje. Se vocês perderam também o dia de ontem, fiquem tranquilos que a gente vai compartilhar com vocês também, que é importante, né? Uma coisa está conectada na outra, então tirem proveito aí do material e apliquem. Jaque, muito obrigada pela sua participação. Espero te ver em breve por aqui. Obrigada, Vi. Obrigada pelo convite. Pessoal, muito obrigada pelo tempo de vocês. Espero ter acrescentado, né, um pouquinho do conhecimento que eu tenho do dia a dia, né, que a gente vive bastante com o cliente, eu e a minha equipe. Então, a gente está o tempo inteiro trazendo ideias, vendo o que eles estão fazendo. Então, tendo bastante contato mesmo. Se vocês tiverem qualquer dúvida, meu LinkedIn não está ali. Depois eu passo para vocês, se vocês quiserem, mas tem o meu contato, e-mail. Se vocês quiserem conhecer um pouco da UIN, tem aqui o QR Code, voltei na tela para vocês conseguirem, né, fazer o gatilho. E é isso. Muito obrigada. Se vocês tiverem qualquer dúvida, estou à disposição. Sempre. Tchau, gente. Até mais. E até tchau. Até.